Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Em 1931, no torneio de Semmering, aconteceu um duelo que simboliza bem a riqueza da história do xadrez. De um lado, Savielly Tartakower, grande mestre polonês-francês, conhecido por suas ideias brilhantes e pelo enorme peso teórico que ele tinha na época. Do outro lado, um personagem completamente diferente, Mir Sultan Khan, nascido em Punjab. Ele não era um profissional de xadrez nos moldes europeus, mas sim um servo levado para a Inglaterra pelo seu patrão, Sir Umar Hayat Khan. Sem formação acadêmica em teoria e praticamente aprendendo de forma instintiva, Sultan Khan venceu campeões, derrubou lendas e se tornou tricampeão britânico em poucos anos. E nessa partida contra Tartakower isso fica claro. Jogando de negras, ele segura a pressão inicial e depois inicia um contra-ataque implacável, conquistando uma vitória que chocou a elite da época. Essa é a história de um gênio natural do xadrez, que mesmo vindo de origens humildes, enfrentou e derrotou alguns dos maiores nomes do seu tempo. Savielly Tartakower tem as peças brancas e começa aqui a partida com o peão do rei. Sultan Khan responde com C6, a defesa Caro-Kann. Rafa, a defesa Caro-Kann é em homenagem ao Sultan Khan? Não tem nada a ver, é uma coincidência, tá bom? Aqui D4 foi jogado, temos aqui D5 e agora o lance F3, a variante fantasia. E6, temos aqui o desenvolvimento do bispo em D3, cavalo vem para F6, atacando o peão central, e aqui bispo em E3, é possível jogar E5 aqui, hoje em dia seria considerado aqui o lance fino da posição, o cavalo provavelmente teria que voltar, e as brancas ganham bastante espaço. Tudo bem, vai vir C5, vai virar uma francesa do avanço, alguma coisa parecida com isso. Bom, a partida seguiu com o bispo em E3, desenvolvendo peça, e aqui C5 diretamente pelo Sultan Khan, atacando o peão central, C3 faz a proteção, temos trocas, e a partida segue com peão por peão, permitindo aqui esse poderoso centro das brancas. Por que será que o Sultan Khan permitiu isso daqui? Porque o Sultan Khan logo na sequência segue castigando com o lance cavalo por peão, meus amigos. O que, Rafa? Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Aqui então o Sultan Khan vai para esse lance brilhante que imediatamente destrói o centro poderoso aqui que o Tartakower tanto se orgulhava. E captura esse peão central, ficando com um peão a mais. O ponto todo é que bispo por cavalo teria agora dama em H4 aqui com cheque, atacando o bispo, vai recuperar material, teria que, sei lá, voltar o bispo aqui para F2, ou qualquer lance que jogar aqui é muito ruim, né? Por exemplo, G3, você já captura o bispo, ataca o outro e ataca a torre, ou seja, as pretas não só recuperam material, como tem uma boa posição. Por isso, o Tartakower fala o seguinte, beleza, eu vou seguir o baile. Cavalo F3 controla a casa de H4. Desenvolve uma peça, mantém o cavalo atacado e eu já tenho um desenvolvimento bem superior pelo preço de um peão. Tá valendo a pena. Sultan Khan segue com bispo B4, aqui esse lance vem com cheque, e agora depois de cavalo de bem D2, o Sultan Khan aproveita para trocar um pouquinho de peça, segue com cavalo toma, e aqui cavalo toma, e nessa posição a gente poderia pensar em rocar ou desenvolver alguma outra peça. O Sultan Khan vai para um lance que choca a elite, chocaria até mesmo hoje em dia, ele vai para essa ideia de jogar bispo por cavalo e deixar deliberadamente as brancas terem o par de bispos. Dama por D2 desenvolve mais uma peça e o Sultan Khan segue com cavalo C6, colocando pressão no peão central. Tartakower espertamente faz aqui o roque e muitos de nós poderíamos perguntar por que não capturar aqui o peão central, né? Você captura mais um peão e fica com 2 peões a mais. Cuidado, aqui existe uma armadilha, né? Alguns de vocês já devem estar vendo, se você ainda não viu, vamos mostrar. Para quem está aprendendo, cavalo toma seria um erro nessa posição, por alguns motivos, né? O mais simples seria, você poderia pensar que aqui a sequência e depois da cheque. Cuidado que aí os 2 reis estão em cheque, aí é igual o torneio aqui do bairro. Isso acontece direto, os 2 reis em cheque. Às vezes tem 3 reis no tabuleiro, porque tava faltando a dama, o cara pôs outro rei. Tem de tudo, feijão no lugar de peça, tem de tudo. Mas aqui o problema não seria, portanto, bispo seguido de bispo cheque ganhando a dama, porque esse lance viria com cheque e daria errado isso. Mas aqui dama em F2 seria a pancada, porque esse lance ataca o cavalo e ataca em F7, e mesmo que o cavalo tentasse voltar para G5, torre de A em D1 colocaria, pelo preço de 2 peões, um ataque muito violento. Para vocês terem ideia,
Simplesmente bispo por F5 já recuperaria a peça. E aqui então, na verdade, as brancas teriam uma peça a mais por 2 peões e um forte ataque, né? O ataque continuaria uma posição vitoriosa. Por isso, meus amigos, nada de capturar peão aqui, o Sultan Khan vai para a coisa certa, coloca o rei aqui em segurança e agora a torre em F3 foi jogado. Uau, meus amigos, uau! E aqui então continua não podendo jogar o cavalo por peão, por conta aqui diretamente do bispo por H7, já recuperando material, seguido por bispo D4, e aqui continua com um peão a menos as brancas, mas as brancas têm um forte ataque. Agora, as máquinas falam que dá para jogar, tem um E5 aqui, porque o bispo tá cravado, aí poderia jogar um dama C2 saindo da cravada e depois tomar aqui, mas aí teria um dama B6 e por aí vai. O computador segura a bronca, né? O computador aceita qualquer coisa. Então, até mesmo o computador poderia tomar. Mas aqui Sultan Khan segue com o lance F5. E aqui é muito interessante observar que essa subida de torre, aqui o que as brancas estão fazendo, estão preparando um ataque violento na ala do rei. E as pretas, por conta desse bispo preso, parece que não vão conseguir defender esse ataque que chegou com velocidade. Então o lance F5 é um lance muito interessante, porque já coloca granito nas casas claras e está se antecipando a esse ataque que está chegando na ala do rei. Savielly Tartakover segue com o lance bispo C4 e agora coloca pressão nesse peão de E6 que virou um alvo. Bispo D7 na frieza foi jogado aqui pelo Sultan Khan e torre de A em F1 ameaçando capturar o peão, porque a única proteção é essa torre, mas agora existem 2 ataques. Lembra que esse peão nada pode fazer para proteger. Por isso, as pretas devem se defender aqui. A posição é delicada. Sultan Khan segue com o melhor lance da posição, cavalo em A5, o cavalo protegido pela dama, segue atacando o bispo que está criando essa cravada, e agora o bispo volta para a casa de E2, e o Sultan Khan conseguiu bloquear 2 torres apenas com o seu peão de E6, que não estava funcionando, mas agora tá funcionando, podemos usar esse termo, agora o peão está funcionando, antes ele estava cravado, né? A partida seguiu agora com o lance torre C8, e do nada o Sultan Khan começa esse contra-jogo na ala da dama. D5 tenta desmantelar aqui os peões, expor o rei. Sultan Khan não liga, vai para esse lance frio, cavalo aqui em C4, atacando a dama. Esse cavalo precisa ser capturado. Bispo toma foi jogado, torre toma. E agora, apesar de ser possível capturar o peão, o Tartakover preferiu jogar com B3. E aqui, meus amigos, a gente voltaria à torre sem pensar, muitos de nós, e seria um bom lance, não fique triste se você achou esse lance, seria o melhor, inclusive. Mas o Sultan Khan tem uma ideia diferente. Ele segue com o lance torre G4 e, de repente, ele não apenas tem uma peça que protege na ala do rei, mas também ataca. A partida segue com o lance torre aqui em D1, ameaçando tomar, colocando uma cravada, uma pressão enorme na coluna D. Sultan Khan segue com o melhor lance. Ele fala, opa, segue com esse lance E5. E esse lance é arriscado demais, porque cria um peão passado, é verdade, mas também permite um peão passado para as brancas. Notem como, de repente, é o Sultan Khan que está atacando. Que bonita essa inversão, né? Dá nem para perceber como é que foi possível isso, mas essa manobra de torre G4 com a subida do peão agora, a gente percebe a mudança do tom. Vocês conseguem sentir isso? A gente às vezes não consegue calcular tudo o que está por aí, mas a gente sente que agora é as pretas que estão ganhando a iniciativa, né? Rafa, eu senti isso a partir do momento que eu vi a barrinha virando para as pretas. Tudo bem também. A partida segue com o bispo por A7, capturando aqui o peão. E agora o Sultan Khan vem para mais uma pancada, uma subida de torre. Agora outra torre vem para o jogo. Uau! A torre G3 agora tenta amenizar um pouquinho, tenta trocar peça, amenizar esse ataque que está chegando, e o Sultan Khan segue com mais uma sequência violentíssima. F4 atacando a torre, vai recapturar de bispo, vai desmantelar essa pressão enorme na coluna D. Torre por G4, bispo toma, a torre atacada tem que sair daí. E aqui B6 exclama, e de repente o bispo do Tartakover ficou preso. Não é bonito de ver o Sultan Khan jogando? É um talento natural, né? É uma coisa diferente. Não tem muita questão material. Lembra um pouco o Ivanchuk, que tem um pouco desse estilo, né? Dá pra perceber uma similaridade um pouco entre o Vassily Ivanchuk e o Sultan Khan. É uma coisa criativa, né? Uma coisa fora da caixa e harmônica, né? Então é bonito de ver.
A partida segue com o lance torre por E5, o Sultan Khan entrega mais um peão, ele não tá contando material. E segue com o lance dama D7. As máquinas falam que F3 aqui seria devastador. Dama D7 é um lance bem natural, atacando o bispo. E aqui H3 foi jogado. No entanto, claro, máquina aceita tudo, máquina fala que D6 aqui e as brancas estão segurando o jogo, porque se você capturar aqui o peão vai avançar com velocidade, né? Aqui você tem torre com cheque, e aqui você tem torre com cheque, e aqui tudo mais. Então aqui poderia seguir dessa maneira, e se torre voltasse teria essas trocas, seguido de dama por F4, ou seja, a máquina não perdoa, né, galera? A máquina não perdoa nada, e aqui as brancas estariam até melhores se as pretas jogassem mal, né? Então seria possível esse lance. Não foi jogado. Tartakover vai para esse lance H3 numa tentativa de ir para um contra-jogo, atacar o bispo aqui quando ele tem o bispo atacado, e aqui o Sultan Khan segue com o melhor lance da posição. Bispo por H3, você fala que legal, ele tomou um peão e agora vai recuperar material. Nada disso. Dama por bispo seria um erro nessa posição por conta do disparo aqui do peão, e por mais que você tente defender não dá mais. Dama vem para D5 com cheque, joga o rei para alguma casa, e aqui tem dama em A8, tem muitos lances bons. Vamos ver essa sequenciazinha aqui que ela é bacana. Você não pode voltar a dama para nenhuma das casas, teria que jogar um rei aqui em F7, torre E7, liquidaria a partida. Por isso não é a sequência dama por bispo, e sim dama por H3 foi jogado. E a gente tem uma situação onde as pretas estão ameaçando jogar torre G6 com cheque com sequência aqui de mate, com sequência destruidora, e não tem uma maneira simples. A gente vê que a barrinha tá dando equilibrado, mais uma vez a gente vê, isso não mostra que a posição tá equilibrada, isso mostra que o computador consegue jogar em posições difíceis, né? E o computador encontraria duas maneiras de segurar essa pressão toda. Esse lance até que é natural. Eu não acho que é um lance de máquina, né? Porque você tem aqui o peão dando suporte e você está evitando torre G6. Ainda assim, não é tão fácil de escapar depois de, por exemplo, torre F5, né? A gente não dá mais para jogar torre 5. Então não parece ser uma defesa, mas seria uma defesa por conta de torre E8, seguido de torre E2, e mesmo depois de F3 teria um torre H2, dando a casa de H1 para o rei. Difícil encontrar tudo isso, né? E aqui, então, as brancas se defenderam, e se defenderam bem, né? Você pode pensar que aqui não dá para dar cheque, a dama tá segurando essa casa, né? Então, sei lá, torre G3, rei F1, ainda assim parece, a gente fica se perguntando como é que segura esse ataque, mas as brancas seguram, tá? Sempre vão ter alguma possibilidade de contra-jogo. Por exemplo, não dá para jogar torre G5 aqui ameaçando mate, seria um erro, na verdade. As brancas ganhariam aqui por conta de bispo por B6, porque esse lance aqui defenderia, né? A casa de G1 aqui já não tem mate. Então, para ver como é difícil aqui de se defender de brancas, daria para encontrar ou torre 8 direto ou torre 6, ainda assim a sequência seria difícil. E aqui o lance jogado foi o lance dama G2, tentando proteger a posição. No entanto, agora a torre G6, e aí a gente se pergunta por que não torre G5 nessa posição. Parece que defenderia, mas aqui o Tartakover percebe que não dá para jogar esse lance por conta de dama em E3 com cheque. Olha que beleza. E aqui depois de rei F1 estaria vindo F3, não é genialidade? É genialidade pura, né? Jogar com uma peça a menos com esse ataque aqui muito bonito. Lembra Ivanchuk, né? Me lembra bastante as partidas do Sultan Khan, me lembram bastante Ivanchuk. E aqui acabou. Aqui já não dá mais para defender a torre, ao mesmo tempo defender sequência de mate, né? Que tá vindo aqui, tá vindo por aqui. Então, por exemplo, vamos tentar defender a torre. Aqui estaria vindo dama em E2, estaria vindo F2. Aqui, se dama F2, torre pro G5, vai liquidar a partida. E qualquer outro lance aqui você está promovendo, né? Então aqui você estaria promovendo com cheque, e aqui a sequência ela é de mate rapidamente, né? Então, cara, aqui a partida simplesmente acabou. O Tartakover fazendo as contas, percebendo isso, percebendo que é tarde demais, ainda tenta dama toma, vai jogar dama e bispo torre bispo contra dama. Vamos ver aqui então o Sultan Khan segue com dama G3, dama C3, uau, atacando aqui a torre. A torre volta para defender o rei, e agora a dama D3 ameaçando F3. Algo deve ser feito, rei F2 foi jogado, cai o peão central. B4 tenta mais um contra-jogo na ala da dama. Quem tem peões passados tem esperança. G5 vem com essa peãozada, e de repente essa peãozada ganha uma força, né? Para cima do rei, os peões passados e conectados, combinados com a dama. Isso aqui vale mais que um cavalo, vale mais que uma torre. Já vale mais que uma torre. Se você perguntar se... que aqui a posição já é muito boa, porque o rei está exposto, né?
Mas isso aqui vale mais que uma torre, com certeza. A4 foi jogado G4, olha a força disso. A5, G3 com cheque. Rei vem para E1, F3, aqui já vale mais que uma dama já. Aqui, torre D2 foi jogado, dama em E4 com cheque, joga o rei para casa de F1 e aqui tem rede de mate, porque o rei está completamente cortado por essa galerinha aqui, dois caras completamente cercaram o rei e por isso depois de dama B1. Savielly Tartakover, meus amigos, não é possível isso, da elite europeia do xadrez mundial, derrotado aqui por um servo, portanto. Abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, meus amigos, aqui realmente é bizarro, né? Uma partida bizarra, de alta precisão, vamos ver a precisão aqui do Sultan Khan. Acho que mais de 90%, certeza. 93% de precisão aqui para o Sultan Khan. Uma partida difícil, né? Com um lance brilhante. Uma partida realmente muito bacana. Vale dizer que da mesma maneira que o Ivanchuk, né? Ele quase chegou a ser campeão do mundo, mas durante uma fase ele foi muito consistente na vida dele. Mas o resto, a grande parte da carreira do Ivanchuk é mais marcada pela genialidade, pela criatividade e pela falta de consistência. Então não podemos dizer que o Mirsultan Khan tinha uma falta de consistência, ele jogava muito bem, mas nesse match contra o Savielly Tartakover, eu acho que eu tenho aqui o histórico disso, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui no match contra o Savielly Tartakover, eu acredito que o Tartakover ganhou o match, deixa eu ver. Não, o Sultan Khan ganhou. Olha, eu tive essa impressão, porque muitas das partidas, acho que no começo, o Tartakover começou fazendo mais pontuação, começou ganhando algumas e tal. Mas olha, no final foi o próprio Sultan Khan quem venceu o match. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Aqui mostra a consistência, portanto. Esquece o que eu falei, né? É consistência pesada. Aqui, então vamos corrigir, né? Com esses números aqui. Uau, meus amigos, ele ganhou um match, eu não tinha reparado nisso. Eu achei que eu tinha escolhido uma partida ali especial. Não, ele ganhou um match contra o Tartakover. Caraca, 6,5 a 5,5, é sensacional a força desse servo. Vale a pena estudar, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história do Sultan Khan, porque é uma história espetacular, da vida real, né? Uma coisa que parece mentira. Agora, claro, se você estudar as origens, ele tinha algum conhecimento, ele era analfabeto, tá? Então ele não conseguia ler livros, nem nada disso, mas ele tinha conhecimento, a família dele jogava, o pai jogava xadrez indiano, era um pouquinho diferente, o peão andava apenas uma casa, tinha algumas diferenças do xadrez indiano para o xadrez. Ele jogava um pouco, mas é um talento natural, né? Porque jogava um pouco lá com a família e tal. Não é que ele não sabia nada e do nada começou a ganhar. Ele tinha uma bagagem, mas não sabia estudar, tanto que para estudar, quando ele foi para a Europa, foi para a Inglaterra com o patrão dele, ele pedia para os caras, pedia para o Alekhine, para o Capablanca, e falava, cara, me ajuda, eu não sei ler, vamos estudar junto? E lá eles ficavam montando posição e ficavam, o xadrez é uma língua universal, né? Basta você mover a peça e olhar para a cara do adversário, vocês estão conversando, né? Não precisa saber a língua do adversário, o xadrez é a língua, né? Então, dessa forma ele se comunicava em qualquer língua, com qualquer jogador, e ali eles então ficava dessa maneira aprendendo com esses caras, né? Ele teve o privilégio de poder conviver e aprender com esses caras, e ele ganhou de todos. Marshall, Rubinstein, Inzovic, Collie, quem você quiser aqui, o Yates, George Alan Thomas, Frank James eu já falei do Marshall. Então, assim, impressionante, né? É uma história muito legal de realmente, nesse caso, um talento, né? Não vamos dizer que é o cara mais esforçado, porque ele nem tinha condições de se esforçar tanto, né? No caso, era um talento natural mesmo, muito, muito, muito surreal. E uma das partidas que eu já mostrei no canal é um final masterpiece contra o Capablanca. É inacreditável, mas eu já mostrei essa partida. Se vocês quiserem, eu trago de novo aqui pro canal. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!